Paz, Senhor jovens, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para a nossa segunda aula da nossa lição deste trimestre, que tem por título Ação de Graças pela Igreja de Corinto. Antes de começar, confesso que estou muito nervoso, já vou falar abertamente assim que sou um professor novo, né? Novo de idade, novo de experiência também. Mas é uma coisa que Deus colocou nosso coração para fazer, uma obra em nossas mãos e em nome de Jesus vamos dar com o nosso fazer a obra com o nosso melhor. Amém? Antes de começar, vamos fazer uma oração. Amém? Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Deus, por mais essa oportunidade de estar falando da tua palavra, Deus. Abençoa esta lição, que essa lição venha penetrar nossos corações, Deus, e que venhamos praticar todos os dias ela, Deus. Abençoa a vida dos teus filhos, dos teus servos que estão assistindo essa aula, Deus. Os jovens, suas famílias, Deus. Abençoa os professores, a escola dominical. Abençoa a igreja como um todo, Deus. Fique conosco nesta aula, é isso que eu te peço, desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Bom, a lição de hoje é número 2. O título já falei, Ação de Graças pela Igreja de Corinto. O texto do dia se encontra em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4, que diz assim: Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. E a síntese fala assim: a oração de Paulo em favor dos coríntios era uma forma de revelar o seu amor a eles. A lição de hoje ela vai falar em específico do começo da carta, do primeiro capítulo. Os primeiros versículos vão ser relatados nessa lição, que é a carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, que uma igreja que ele demonstra muito amor por ela, né? Porque foi uma das igrejas que ele criou. E ele escreve essa carta porque ele recebe informações de pessoas conhecidas dele, né? Que falam que essa igreja está passando por alguns problemas, algumas complicações. E Paulo, sabendo disso, ele escreve essa carta para exortar e para instruir. E nessa lição a gente vai falar da questão da ação de graças, né? Contidas no começo do capítulo. Amém? O nosso texto bíblico ele está em duas partes do livro de 1 Coríntios, da carta. A primeira parte tem 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 1 ao 3. E outra parte está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16 ao 20. Que está escrito assim, a primeira parte. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Aí a segunda parte. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Essa passagem aqui é muito importante, interessante para nossas vidas, né? A primeira parte em si do texto bíblico, ela fala a respeito da igreja de Corinto, né? Como se fosse uma criança, né? Que ainda não deu um alimento, tipo, assim, um alimento maior, um alimento mais comum do que alimento de criança, de recém-nascido, né? Que até um certo tempo a criança tem que comer uma coisa mais pastosa, vamos dizer assim, sem ser pedaço, assim. A partir de um tempo ele começa a comer comidas diferentes e mais normais como a gente come. E isso se refere à questão da idade da igreja, né?
está escrito na Bíblia, né, em Atos, que Paulo passou por 18 meses, né, 1 ano e 6 meses nessa igreja de Corinto, onde ele fundou, ajudou a construir, né, a igreja, a pregar para os membros, né. Foi uma igreja que Paulo teve bastante carinho, né. E vamos começar aqui na adentrar a lição. Vou lendo a introdução, que diz assim: ao iniciar a carta, Paulo faz as saudações iniciais com sabedoria, de forma fraterna, agradecendo a Deus pela vida dos coríntios. O amor do apóstolo pela igreja fala mais alto que sua insatisfação com alguns comportamentos internos dos crentes. Antes de tratar os problemas, o apóstolo registra uma das características da igreja em Corinto: a abundância de dons. Como eu tinha acabado de falar, né, a respeito de criança, assim, a lição que fala, né, que Paulo fala de uma forma fraterna, né, como se fosse um paizão mesmo, né, da igreja lá de Corinto. Tava escrevendo a carta porque amava bastante os irmãos de lá, né, tinha bastante carinho, afeto, e como ele soube que estava tendo algumas complicações, então ele escreveu essa carta para instruir, né, para fazer com que a igreja caminhasse no caminho certo. E vamos agora para o primeiro tópico, que é a saudação de Paulo à igreja. Ela tá, cada título ela mostra a parte do livro, da carta que a gente vai falar, né? Que, né, o primeiro tópico é o capítulo 1, do versículo 1 ao 3. O primeiro subtópico fala sobre Paulo se apresenta e justifica seu chamado, que é o versículo 1. Paulo se apresentava com as saudações e ação de graça. O que é uma saudação? Saudação é uma palavra de cumprimento ou uma demonstração de cuidado ou respeito, né? A gente vê assim nos cultos normais, né? Chama o irmão, o irmão que vem de fora, assim, o irmão vem me dar uma saudação, assim, ele vai falar pouca coisa, né? Não vai pregar, não vai dar uma palavra, mas vai falar uma saudação. Que é uma palavra de cumprimento. A mesma coisa que Paulo está fazendo aqui nesta carta. No versículo 1 começa assim a, a carta de 1 Coríntios. Convocado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Que aí fala da justificação do chamado de Deus. Paulo ele usa esse termo aí convocado para mostrar a importância, né, do chamado dele, né? Que depois que teve um encontro com Jesus, né, que ele foi transformado, ele aceitou Jesus, né? Tipo, ele começou a pregar o evangelho e pregou em vários lugares e fez a obra, tipo, com o melhor que ele teve. E ele fala a questão de convocado, para mim assim, lembra da questão do quando tipo time de futebol, né, ou seleção, né, seleção brasileira fez a convocação. Convocado significa tipo, obrigado assim a fazer aquilo que ele foi chamado, né? Mesmo caso foi Paulo. Paulo fala, enfatiza isso em mais dois trechos da Bíblia, em Gálatas e Romanos, ele fala disso daí, né, que ele foi convocado para ser apóstolo de Jesus Cristo, né? Apóstolo é um seguidor que prega o que Jesus pregava, né, durante a vida dele. E a importância da obra que Paulo está fazendo é tão grande que ele demonstra em sua saudação. Também ele defende seu apostolado por conta dos falsos mestres querendo manchar a sua imagem. Ele fala isso, né, da questão da convocação para ser apóstolo, porque na mesma época tinha muitas pessoas que falavam mal, né? Literalmente falavam mal de Paulo, assim, tipo, nossa, Paulo era, tempo atrás era perseguidor, agora tá dando uma de santo, assim, falando com minhas palavras. E tinha muita gente que estava tentando denegrir a imagem de Paulo, né? E Paulo afirma nessa saudação da carta que foi convocado para ser apóstolo de Jesus. E isso se mostra que é verdade, né? Quando se lê Atos e por aí vai. E no finalzinho do versículo 1, fala aí o irmão Sóstenes. Isso é a importância que ele dá a respeito da amizade.
que ele não fazia as coisas sozinho, sempre tinha alguém auxiliando ele, né? Assim como ele ensinou vários seguidores, né, tipo, de Jesus, né, através de Paulo, como Timóteo e assim vai, tinha as pessoas que estavam junto com eles, né? E um exemplo era Sóstenes. Sóstenes, ele aceitou foi salvo, né, foi convertido e ele era líder da sinagoga. E teve um acontecimento, né, que, que ele foi espancado por causa de estar ajudando Paulo, né? Paulo estava sendo julgado lá e espancaram Sóstenes por causa de Paulo. Então mostra que Sóstenes estava lá todo o tempo assim ajudando, né? E enquanto Paulo escrevia a carta, Sóstenes estava lá auxiliando ele. Amém? Vamos agora para o segundo subtópico, que fala sobre reconhecimento do chamado de seus leitores, que é o versículo de número 2 do primeiro capítulo, que fala do reconhecimento do chamado, que como Paulo pregou para essa cidade e ensinou a deu os ensinamentos sobre Jesus, né, sobre o que Jesus pregava, ele vê o reconhecimento disso, né, porque ele conhecia os membros, né, sabia quem que era e por isso ele tem esse reconhecimento. E ele falava com eles de uma forma pedagógica, carinhosa e pastoral. Por quê? Uma que, como ele conhecia, né, desde o começo, quando ele fundou a igreja, vamos dizer assim, ele também tinha que ensinar, instruir, né? Tipo, ensinar o caminho certo para a igreja caminhar do jeito certo, né? E por isso fala da questão pedagógica, que é para ensinar, né? Ensinar eles, né? Porque eram novos convertidos, né? Precisavam de algum ensinamento para viver do jeito que era o correto, né? Que Jesus havia ensinado. E também a questão da repreensão, né? Quando ele via que tinha alguma coisa errada, já repreendia. O Paulo era assim com a igreja de Corinto. E ele reconhecia, né, que a obra de Deus, né, que Deus já estava realizando a obra, né, através da vida de Paulo e também através da igreja, né? Que Paulo pregou para a igreja começou a crescer, começou a se estruturar, graças a Deus. E Paulo reconhece isso, que fala no versículo 2, né, que a gente está falando. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e convocados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então fala bastante da questão do reconhecimento, que porque eles foram santificados e chamados para servir, né? Assim como todos nós também. O terceiro subtópico fala sobre a saudação fraternal de Paulo, que é o versículo de número 3. Essa saudação fraternal, né, ele começa com graça e paz a vós todos, a vós outros, que são duas coisas que é muito importante, né? Nas saudações que Paulo fazia, ele falava bastante isso, graça e paz, que são duas coisas importantes para nossa vida. Que eu separei aqui, graça é um favor imerecido, né? Que é a tradução, o significado literal da palavra. E é uma livre dádiva de Deus, né? Deus nos deu essa graça, né, como presente. Jesus ensinou sobre a graça, né? Ele que, no tempo que ele viveu, ele mostrou que ele mudou a história, né? Antes era a lei, agora, depois de Jesus, né, virou a graça. A gente vive o tempo da graça. E Paulo conhecia bastante, que até instruiu, né, ao Timóteo, né? Em 2 Timóteo, capítulo 2, fala para ele fortificar na graça, né? Que é uma coisa muito importante para nós, né? E também a paz, né? A paz significa a tranquilidade, né? Paz é ausência de guerra, isso que quer mostrar, né? Quando Paulo fala graça e paz, né? Que é ausência de guerra, ausência de luta, que quando tem algum momento turbulento é o que a gente precisa ter, né? Precisa ter paz, que também significa a prosperidade integral do ser humano, que é a paz que excede todo entendimento, né? A gente lê, né, que Jesus traz a paz, né, que excede todo entendimento, né? Que nos ajuda a viver em todos os momentos.
E Paulo sofreu bastante, né? Paulo não foi. Antes ele era perseguidor, né? Depois que ele se converteu e pregou o evangelho, ele sofreu bastante. Mas ele também tinha paz, né? A paz e a graça, como ele saúda os irmãos, né? Amém? Vamos pro segundo tópico, que fala sobre Paulo dá graças a Deus pela obra de Cristo na vida dos coríntios, que é os versículos do 4 ao 9. O primeiro subtópico fala assim: Paulo era grato pela conversão dos coríntios. Como o próprio título já fala, né? Paulo era bastante agradecido a Deus, né, pela vida dos coríntios, né, que via o fruto, né, do trabalho da obra que ele realizou, né, naquele lugar, via a igreja crescendo, a igreja se desenvolvendo. Ele era bastante grato a Deus, que é a obra de Cristo na vida dos coríntios, grato pela conversão deles, né, e pela fé que eles tinham em Jesus. E Paulo tinha bastante o questão do sentimento de empatia, né? Que ele orava com certeza e orava pelos seus irmãos, né? Dos outros lugares, né? Isso gerava o sentimento de empatia, né? Quando a gente ora por alguém, não é só por orar, né? É colocar o nome na oração e orar e só. Mas, tipo, sentir na pele o que a pessoa tá passando, não sentir na pele, mas a gente, tipo, pensar, né, um pouco assim, com carinho, vamos dizer assim, na pessoa que a gente vai orar, né? Paulo tinha bastante isso, né? Ele conhecia as igrejas, ele viajava bastante, ele sempre tinha um carinho pelas igrejas e ele tinha esse sentimento de empatia. Porque, como já falei, né, foi fruto de 18 meses naquela igreja, né? Passou por 18 meses, depois ele foi viajar para outros lugares para continuar a obra. E ele era grato a Deus pelo fruto disso, né? E outra coisa que é importante, que além de ele ficar feliz, né, grato a Deus pela igreja estar indo bem, estar indo de pé, é que a cidade era desafiadora, né, naquela época, né? Na primeira lição, né, já foi falado disso. A cidade lá de Corinto tinha bastante idolatria, né? Bastante questão prostituição e era uma cidade muito mundana, vou dizer assim, né? Mundana. E, e a igreja ficar firme, se sustentar assim, tipo, era muito gratificante para Paulo, né? Por isso que ele estava bastante grato a Deus. Por isso Paulo era grato pela permanência dos fiéis, pelo poder do evangelho que ele acreditava, né? Ele pregava o evangelho verdadeiro, e esse evangelho trouxe frutos bons, e Paulo era agradecido a Deus por isso. O segundo subtópico fala sobre as palavras amáveis de Paulo, que é o versículo de número 8. Está escrito assim: Ele os conservará firmes até o fim, de modo que sereis irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa carta, Paulo ele começa com ação de graça, com saudação, desejando a graça e a paz para a igreja, mas ele já estava com a intenção de preparar a igreja que ouviria essa carta, né, para respeito das preocupações que ele tinha do, do mau comportamento que a igreja estava tendo, né? Como eu falei lá no começo. Ele soube que a igreja estava tendo esse mau comportamento, de algumas coisas que não estavam certas. Então Paulo aproveitou essa carta para corrigir, para exortar, para ensinar o que deveria fazer, né? Porque o jeito que estava fazendo não era o certo. Porque Paulo estava preocupado com a salvação deles, né? Porque se a igreja de Corinto continuasse com essas condutas ruins, eles poderiam perder a salvação e ser condenado ao inferno. Por isso que ele fala do permanecer firmes até o dia do Senhor, né? Que ele estava preocupado com a salvação para que eles vivessem de maneira correta e quando chegasse o dia do Senhor, eles serem salvos, né? Não ser condenados ao inferno. E
também da questão de manter a fidelidade até o dia do Senhor, né? Tipo, Paulo estava preocupado e depois dessa saudação ele começaria a falar dos pontos que a igreja estaria fazendo de maneira errada, vamos dizer assim. E o terceiro tópico, o subtópico do segundo tópico, tem um título assim: A expectativa de Paulo estava alicerçada na fidelidade de Deus, que é o versículo 9. Paulo nunca desistiu da igreja porque sabia que o nosso Deus é fiel. Com certeza, Deus foi fiel com ele, né? Nunca desamparou, sempre esteve presente em todos os momentos, né? Através do Espírito Santo também. Deus sempre foi fiel, também na vida da igreja de Corinto, né? Porque nosso Deus é fiel. E também Paulo sempre lembra da importância de ser chamado para a comunhão de Jesus e o arrependimento dos pecados. É uma coisa que ele sempre enfatiza, né? Ter a comunhão de Jesus, né? Ser igual a Jesus. Ele sempre pregava, né? Porque ele falava, né? Sejam, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, né? Ele sempre ensinou que o maior exemplo é Jesus. E por isso que sempre bati na mesma tecla que é o que a gente precisa fazer, né? Seguir a Jesus porque Jesus é nosso exemplo. E o arrependimento de pecado, né? Que o pecado nos afasta de Deus. Ele sempre instruía, exortava que ele precisava deixar o pecado, né? Porque o pecado nos separa de Deus. Por isso ele sempre pregava sobre o perdão, sobre o amor de Deus, sobre a obra da, da morte de Jesus Cristo, né? Que nos salvou. Amém? E agora vamos para o terceiro e último tópico, que fala de uma igreja marcada pelos dons. Primeiro subtópico está escrito assim: fala sobre os dons espirituais. Os dons espirituais são presentes e merecidos de Deus. Foram presentes que foram dados a nós, né? Na intenção de agregar, de ajudar a igreja, Deus deu esses presentes, né? Que são os dons espirituais. E a igreja de Corinto, em especial, eles tinham todos os dons espirituais para viver a vida cristã. Era uma igreja abençoada, né? Tinha todos os dons espirituais. Porém, estava dando algumas... Estava um pouco bagunçada essa questão dos dons aí. Então, Paulo veio com essa carta para auxiliar, né? Para instruir a igreja a se organizar a respeito disso. E Paulo sabia e afirmou que a manifestação desses dons era o testemunho de Cristo, né, de Jesus. Fala no versículo 6 ao 7, que está escrito assim: Porquanto o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de maneira que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo ele sabia, né, que isso era a manifestação desses dons era testemunho de Cristo, né? Quer dizer que tudo que foi pregado e a questão do testemunho de Cristo trouxe os dons para a igreja. O segundo subtópico fala sobre os dons espirituais não definem a nossa espiritualidade. Esse é um subtópico bastante importante para a gente frisar na nossa cabeça, que a quantidade de dons, como fala, né, não define a nossa espiritualidade. Vamos dizer assim, um exemplo, né, o nosso pastor tem um nível de espiritualidade alto, é o nível, sabe, mais alto, vamos dizer assim. Nós, assim, que vamos na igreja, nós, assim, que não tem o cargo de pastor ou alguma coisa mais importante, são, tipo, por exemplo, um nível mais mediano, e um novo convertido que acabou de entrar é um nível bem baixinho, né? Não tem nada, não existe isso daí, sabe? Os dons espirituais não definem isso. E a quantidade e a manifestação dos dons não é o mesmo que santidade e espiritualidade. Que é isso que a gente tá falando. Tipo, se você tem vários dons, glória a Deus. Mas não é que você tem vários dons que você é o super santo, né? Isso é uma questão importante, porque o que define mesmo a pessoa ser espiritual, o que mostra que ela é espiritual ou não, é a questão dos frutos dela, né? Viver os
os fruto do Espírito, né? A gente aprende lá em Gálatas a respeito do fruto do Espírito. E a pessoa que vive isso daí, você vê que ela é uma pessoa espiritual. Se não, quer dizer que tem alguma coisa que ela já não faz certo, né? Como fala, né? Nós somos árvores e nós temos que dar fruto. Se o nosso fruto é bom, quer dizer que a gente está vivendo conforme o fruto do Espírito. Que se não, a gente tem alguma coisa que está falhando, né? E a espiritualidade é vista por causa disso, né? Então, nós, jovens, vocês jovens também, quando forem observar alguma pessoa, vê os frutos dela, né? Não vê só pela aparência, só pelo o que ela é, assim, de cara, assim. Você enxergou ela, você viu o que ela é. Não, você tem que ver, tipo, o dia a dia para ver como que ela age no dia a dia dela, né? Então, isso é uma questão muito importante. A gente não deve ficar medindo o nível de espiritualidade, a gente precisa ver os frutos na vida da pessoa. Bem, o terceiro e último subtópico fala que os dons são capacitações para o serviço. A diversidade dos dons é um grande tesouro para a igreja. Como fiz essa anotação aqui, que tesouro é uma coisa muito importante, muito valioso, né? Muito nos tempos atrás, né? Muitos disputavam, guerreavam por tesouros que estavam enterrados, guardados em algum lugar, porque era alguma coisa muito importante. E a gente tem esse tesouro, né? A igreja tem esse tesouro que é os dons espirituais. E eles é para serem usados, né? Deus, Paulo fala sobre os dons espirituais, Deus deu esses dons para a gente usar, né? Não é para ficar só gravado na Bíblia e não. A gente precisa buscar esses dons, né, para agregar para a igreja, né, para fazer a obra de Deus do melhor jeito possível, né? E se você quiser algum dom, é só você pedir a Deus e ter uma comunhão com Ele, que com certeza Ele dará o dom para você. E, e também a gente precisa aprender a usar esses dons com humildade, né? Que não é tipo, eu quero ter todos porque eu quero fazer de tudo. Não, a gente precisa ser humilde, né? Que cada um tem um dom específico para ajudar na obra de Deus. Mas você pode querer ter vários dons, mas saiba usar com humildade. Deus deu gratuitamente esses dons para serem compartilhados na igreja, que é o que a gente está comentando, né? Deus deu os dons para todos, né? Todos que querem fazer a obra de Deus, que participam da obra de Deus, né? E a gente deve agradecer pelos dons, mas usá-los para o bem comum da igreja. Também ser grato, né? Grato por tudo, pelos dons, pela nossa igreja, pela obra e fazer a obra com amor, com carinho, com dedicação. Porque, querendo ou não, todos nós somos o corpo de Cristo, né? E somos interligados, né, um com o outro, então a gente precisa se ajudar. E esses dons espirituais nos ajudam a fazer isso. E a igreja de Corinto tinha bastante dons, mas infelizmente eles não estavam fazendo da maneira certa, né? Estavam tendo várias complicações. Mas que nós possamos buscar esses dons aí para ajudar na igreja, para a glória do Senhor, né? Não para nossa glória, para mostrar que a gente é super espiritual. Não, é para a gente agregar na obra de Deus. Amém? Essa foi a nossa segunda aula aí. Espero que vocês tenham gostado. E se tiver alguma coisa para melhorar, pode falar, que eu estou aqui para fazer o melhor, para ensinar a palavra de Deus para você e também aprender com ela, né? Que a gente ensina e aprende ao mesmo tempo. Amém? Vamos fazer uma oração aí para encerrar e estaremos encerrando. Amém? Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado por mais esta aula, Deus, que o Senhor tem nos dado. Que essa palavra, Deus, esta aula fique nos nossos corações, Deus, para praticar todos os dias, Deus. Abençoe e possamos buscar os dons espirituais todo momento, Deus, para ajudar na tua obra, Deus. O Senhor venha nos usar todos os dias, cada vez mais, Deus. Abençoe a vida dos teus filhos, das suas famílias, Deus. Muito obrigado por tudo. É isso que eu te peço, desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Paz, Senhor. Deus abençoe.